Senhoras e senhores, estamos no ar. Hoje, nós temos aqui no Sou Black Entrevista um convidado, Luiz Gustavo Vidal. Ele vem contar um pouco da história entre mesclar o que uma pessoa procura enxergar além daquilo que possa ser visto. Luiz Gustavo Vidal, seja muito bem-vindo ao Sou Black Entrevista. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história. Sem dúvidas. E a sua história, ela procura nos trazer uma nova camada e principalmente aquilo que a gente possa enxergar além. Luiz Gustavo Vidal, nós estamos falando aqui para o país inteiro. Conta um pouco para a gente daquilo que você faz, do artista que você é, da profissão que você exerce, para que todos possam lhe conhecer um pouco mais. Vamos conversar um pouquinho, né, e contar também a história nas artes. Eu sou misto de várias atividades, né, eu sou profissional, advogado, há 25 anos, e também tenho o meu lado artístico, né, e consegui conciliar também as duas questões, tanto o direito quanto a arte. Fui presidente da Comissão de Assuntos Culturais da OAB Paraná durante 12 anos, e foi o primeiro presidente da Comissão Nacional de Cultura e Arte, da OAB. E também comecei a mexer com essas questões de direitos autorais, direitos de imagem, apropriação também, que é uma gama bem pequena de advogados que atuam nessa área especificamente, na parte cultural, e eu tenho meu lado artístico, mas eu quero falar sobre o meu lado artístico hoje aqui. Sem dúvidas. E falando nesse lado da arte, Luiz Gustavo Vidal, você, desde criança, já tem essa busca justamente por olhar além da conta. Conta pra gente, como tudo isso começou? A imagem para mim é uma coisa que sempre me despertou muito. Sempre fui muito observador. E a coisa já vem de família também, né? Vem do meu avô, da minha avó, da minha mãe, que tinha uma veia artística. Meu avô era amigo de vários pintores, como Teodoro de Bona, o Juarez Machado, entre outros, assim, né? São regionais. Né? E eu sempre fui, desde pequeno, meus pais sempre me levaram a exposições, a museus, a teatros, e eu sempre tive uma formação cultural bem interessante. Depois comecei com os livros, a literatura, e isso, aos poucos, depois da adolescência, eu pude me dedicar um pouquinho mais, mas assim, desde pequeno eu já fazia meus rabiscos, né? Então eu falo sempre como criança, né? E trago essa frase aqui do Picasso, que cada criança é um artista. O problema é como seguir sendo artista uma vez que cresce, porque as pessoas, depois que crescem, elas ficam adultas, às vezes elas deixam de lado até um desenho, né? Uma brincadeira, deixam de fazer certas coisas que são importantes para o próprio desenvolvimento, né? Então, como eu falo assim, talvez indo para a Lua, né? Esse daí é uma brincadeira. Uma vez, uma certa ocasião, eu estava indo para uma conferência e eu vi esses símbolos e me passou pela cabeça, assim, o que estou fazendo nesse avião, né? Talvez eu esteja indo para a Lua, né? Então, sempre eu tive essa coisa do imaginário, né? E da parte conceitual, de nas mínimas coisas se chegar à conclusão, invenções, criações, né?
E eu trouxe aqui a história do gafanhoto, né? Porque quando eu era pequeno, foi a primeira vez que eu me peguei desenhando, eu acho, estava na 7ª série, no Colégio Bom Jesus, e eu fiz um desenho de um colega, que o nome dele, o apelido, né, era Gafanhoto, era Luiz Antônio, o meu também é Luiz Gustavo, Luiz Antônio, enfim. E eu peguei e desenhei um gafanhoto, um corpo de um gafanhoto com o rosto do Luiz Antônio. E naquela brincadeira mostrei para alguns, todo mundo, alguns deram risada, outros gostaram e tal, e depois, né, aquela bullying, né, hoje não pode fazer bullying, né, de jeito nenhum, né, a gente tá louco, eu estaria preso, né, praticamente, mas enfim, brincando, né. Eu peguei depois, amassei esse papel e joguei no lixo, mas foi um colega lá e pegou no lixo para levar para o gafanhoto para criar discórdia, né, para levar para o Luiz Antônio. De repente, chegou na sala de aula, Luiz Gustavo e Luiz Antônio, os dois para a sala do professor, do diretor, professor Schmidt, que era um alemão alto, né? Na época eu era pequeno também, e daí eu falei, puxa, o que será isso, né? Daí saiu os dois, assim, e ele falou, você ficou me desenhando e tal, agora você vai ser expulso, né? Mas, né? Aquele corredor longo, passando as coisas na cabeça, né? A história na cabeça, eu pensava assim, puxa, o que meu pai vai falar, minha mãe e tal, vou chegar em casa, vou ganhar uma expulsão e tal, né? Daí chegamos os dois na sala do diretor, de mão para trás, né? Aquele respeito, né? Ele estava de pé, alto, com óculos assim na ponta do nariz, assim, como se estivesse lendo alguma coisa e tal, estava lendo. E aquele silêncio, nós dois, né? De repente ele olhou assim para nós dois e falou: vocês dois, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são da história do desenho, né? Pois bem, né? Olhou meio carrancudo, assim. Me dá esse desenho aqui, deixa eu ver esse desenho. Daí o Luiz Antônio tirou o desenho, deu uma risada para mim e falou: agora você né, vai ser expulso. Tal. Daí deu para o diretor com óculos baixos, tal, olhou o desenho, olhou para o Luiz Antônio, olhou para o desenho, olhou para o Luiz e deu uma risada. Né? E ele deu uma risada muito franca, assim, e falou assim: você desenha muito bem, mas não pode fazer isso com os colegas, vão para a sala, não faça isso mais com os colegas, mas continue desenhando. E eu voltei para a sala aliviado, assim, o Luiz Antônio frustrado pelo fato de que não tinha sido expulso, mas ali foi um primeiro clique, assim, que me deu, né, e ele podia ter encerrado com a minha carreira artística, né, mas, enfim, até houve um certo incentivo, né, para o desenho. Então, eu sempre falo que a história começa no gafanhoto, né? E sempre me peguei desenhando em vários momentos da minha vida, enfim. E, Aqui e eu isso, trouxe uma... e isso, Luiz, é extremamente importante hoje, quando a gente fala para os professores, e nós temos na nossa plateia muitos educadores, de valorizar, de poder olhar o que o aluno, e principalmente se desarmar, porque a arte ela está presente neste momento para você poder estimular. Então, vivam outras histórias que possam enxergar além. Mas conta pra gente. Sim, e incentivar também, né? Porque as crianças às vezes precisam um incentivo, né? E todo mundo vem ao mundo tem algum motivo, tem uma importância, ou seja, para fazer história, para marcar, enfim, ou para fazer parte dela, né? Aqui tem uma imagem do meu avô indo trabalhar aqui em Curitiba, de bicicleta, de terno e mala e tal, né? E eu sempre gostei dessa questão do movimento, da bicicleta, e eu comecei a desenhar algumas bicicletas, mas, assim, não era o meu foco na arte. Eu sempre gostei da questão figurativa, quando a gente começa mais acadêmico, o figurativo é uma coisa muito forte, mas sempre pelo corpo humano, ou às vezes paisagens e tal, mas mais o corpo humano e a questão do movimento. E veio para mim essa questão da bicicleta muito forte, né? E eu comecei a brincar com a bicicleta, fazer alguns desenhos com movimento, ao mesmo tempo não querendo deixar aquela coisa que a pessoa pudesse ver e dizer assim, é uma bicicleta, mas sempre quebrando os desenhos, né? Mas tudo tem um porquê. E quando a gente fala em movimento e fala pessoas, às vezes um desenho rápido, na verdade, ele parece que são três pessoas, mas não são três pessoas, é uma pessoa só. Então,
é o movimento, a bicicleta está andando, então dá a impressão que é uma, né, que são 3 pessoas, mas na verdade é uma pessoa só. É mostrar o movimento, a velocidade, e isso é importante. Agora, voltando, quando eu era pequeno também, e eu resgatei esse, essa revista, por exemplo, eu tinha essa mania, eu acho que todos têm, a maioria, pelo menos, se pegou, às vezes, pegar um jornal, uma revista, e eu desenhava em cima, às vezes fazia bigode na pessoa, né? Criava uma roupa, criava um outro personagem do lado, então eu sempre fui de interagir e aumentar um pouco a história. Então, ali, vocês estão vendo, são rabiscos numa revista gráfica, em que eu vou colocando personagens, às vezes você coloca o óculos, né, na pessoa, o bigode e tal, né? Então, isso mais uma brincadeira, às vezes infantil, às vezes para passar tempo, às vezes uma distração, e eu sempre me pegava nisso. Até que chegou nesse esse elefante de um artista, um fotógrafo americano, e esse elefante é uma coisa que me chamou a atenção demais, assim, eu estava até no iPad, e eu falei, nossa, que foto linda, né? E essa foto não é minha, eu só estou mostrando aqui, eu não uso essa foto de jeito nenhum, mas apenas para ilustração. E eu, assim, por causa do estudo e vendo como que funcionava a questão do um programinha do iPad, que você podia desenhar em cima, né, da imagem, eu comecei a brincar em cima desse elefante. Então, eu fiz um elefante mais com pincelada, para ver como que era. De repente, o elefante, vamos criar asas com bolinha, um elefante, né? E cheguei, coloquei, eu falei, pô, o elefante tá andando, vamos colocar uma bicicleta aqui para ver. E chegou nesse desenho aqui, que eu digo assim, um desenho icônico meu, que é o elefante com a bicicleta. Por que a bicicleta e por que o animal? Voltando aqui ao próprio desenho, né? A bicicleta sempre foi um elemento simples, um objeto simples, é uma máquina simples, né? Que ela foi feita para ganhar tempo. Da mesma forma que o animal, seja ele o elefante, seja ele uma zebra, principalmente assim um boi. O boi ele foi utilizado já antigamente para carregar a carga. Todo mundo carregava a carga através do boi, em cima do boi, para ganhar tempo. O homem, ele subia em cima do boi, do cavalo, para ganhar distância e ganhar tempo, né? E a bicicleta, como elemento simples, também foi feita para ganhar tempo, né? Então, eu uni esses elementos, como hoje a gente tem os telefones celular também, para ganhar tempo. Então, é a busca incansável do homem para se ganhar tempo. Hoje, mais do que nunca, a questão da internet, a informação, todo mundo quer ganhar tempo, ganhar informação, para poder ter uma sobrevida, para ter lazer, para poder ter os momentos bons também. Então, aqui, por exemplo, eu pego uma figura de uma zebra e transformo numa zebracleta, né? É aquela coisa lúdica, né? Uma coisa que às vezes até as crianças se identificam muito, mas ela tem uma mensagem muito grande, porque ela é muito conceitual, esse trabalho dos animais com as bicicletas. Então, eu peguei um rinoceronte, ou rinocleta, né, e aí por diante. Então, eu vou brincando com esses elementos, e ao mesmo tempo que eu brinco, eu simplifico. Então, vocês viram ali um rinoceronte, e vocês estão vendo agora rabiscos ali que você vê perfeitamente que é o rinoceronte com a bicicleta. Mas se você não visse aquele desenho anterior, você não ia saber o que era isso, né? Então, ele tem muito a ver essa questão. Por exemplo, o peixe, né, também. O peixe saindo da água, o peixe, vamos botar roda, vamos, né? Então, tem essa brincadeira também. Mas são símbolos universais, porque ao mesmo tempo que pode ser lúdico, um desenho desse, por exemplo, digamos que eu fizesse um painel, fizesse uma coisa grande com um desenho desse, ele iria para qualquer cidade do mundo, seja para São Francisco, para Hong Kong, para Santos, para nosso litoral. Então, são sempre elementos que as pessoas se identificam demais. Então, um peixe com roda, né,
como é que é isso, né? Então, ao mesmo tempo, sempre enxugando os desenhos e tentando deixar ele mais simples, né? E mais enxuto, que isso é uma coisa do design, mas que o mais simples é o mais difícil, na verdade. Às vezes você vê aqueles desenhos complexos, tal, mas simplificar as coisas é o mais difícil. Então, as pessoas têm uma vida simplificada, momentos de lazer simplificados, com coisas simples, às vezes é mais difícil do que você tá cheio de tecnologia, cheio de situações. Então, a gente busca essa questão. Chegou num dos elementos principais, que é o boi, né? Como eu contei a história que colocava a carga em cima do boi e tal, é o bicicleta. É um desenho com muito movimento. Você tem a figura humana, você tem a mulher em cima ali no caso, e nitidamente a bicicleta, o animal, né? E esse desenho, ele acabou sendo icônico para mim, na minha obra, depois vou mostrar um pouco, né? Foi transformado num mural aqui em Curitiba, bem importante, de 7 metros por 7, e vou contar um pouquinho da história dele. Bom, da mesma forma, o bicicleta, daí você tem o burrico, mas sempre na velocidade, a bicicleta andando, o animal andando, e esses elementos vão simplificando também, ao mesmo tempo simplificando. E eles se quebram. De repente, a pessoa já está num outro ângulo, né, como se, tipo, de repente de drone, ou de repente muito simplificado, com menos linhas, e as linhas elas vão se quebrando e vão diminuindo ao mesmo tempo, e elas se tornam rabiscos, né, mas com muita velocidade. E essa velocidade ela se quebra a ponto de que ela se transforma, às vezes, até num borrão. Então, você tem aquela imagem, mas para quem conhece a minha obra e acompanha toda a trajetória, vai saber perfeitamente que aquilo é o animal com a bicicleta, com a pessoa junto, né? E toda essa ligação que é importante. E ela se quebra tanto que, de repente, o animal ele vira uma simples mesa e a bicicleta ela se torna feixes de traços. Então, essa questão triciclo, por exemplo, daquele de criança, então, quanto mais você simplifica, você vai ganhando um amadurecimento da obra, né? O animal, a mesa, a bicicleta, então isso daí ele vai ficando uma coisa bem, bem clara, então você olha a imagem e você já consegue chegar naquele ponto, né? E simplificando, então um animal com bicicleta, ele de um desenho complexo, de imagens, você conseguiu distinguir muito bem, né? E até então a bicicleta ela ganha velocidade, ela vira uma bola, né? Então a gente tem aqui os elementos, algumas cores, eu uso muito o vermelho bem, bem forte no meu trabalho, e esse desenho se destrói, ele chega a se destruir a ponto de manchas se tornarem a própria bicicleta com o animal, com a pessoa, e virar uma bola. E daí eu chego assim e falo, não, esse daqui é a minha bicicleta, meu animal, entendeu? Então, a coisa, ela simplifica de tamanha proporção que chega um momento que eu posso colocar uma bola e aquela bola vai representar a mobilidade, né? A mobilidade do animal, a bicicleta e o tema que eu trabalho, que é a mobilidade urbana. Então, esse processo, para chegar nesse processo, foram mais de 10 anos só nessa série, né? Eu estou até hoje, e claro, com simples desenhos, e esses desenhos, eu tenho vários livros de desenho, né? Um livro do artista, enfim, que eu tenho meus rabiscos, um pouco da minha história, e esses desenhos, eles vão se transformando. Então, aqui a gente tem um animal com aquela coisa do cavalinho de pau, né? Que tem o rosto ali do animal, ao mesmo tempo, eles têm a bicicleta, a pessoa, né, a parte do coração, o sentimento, e eu transformo esses desenhos em telas grandes, né, muitas vezes. Eu gosto de pinturas grandes,
E, por exemplo, aqui transformando numa tela, do lado direito aqui uma tela pronta, ali a outra que está ainda a terminar, né? E são telas que você leva para os espaços, você tem uma questão muito estudada de cores, para te trazer uma tranquilidade, te trazer um bom astral, trazer uma boa energia. Tem uma história também, um conceito, porque as pessoas que às vezes têm uma obra minha, elas sabem todo um conceito de uma história, como que foi feito para chegar naquilo. Não é uma simples obra que uma pessoa reproduziu uma paisagem. Existe toda uma estrutura, um conceito e um caminho, né, um processo até chegar naquela imagem. Então, aquelas duas obras ali ainda, um pouco mais depois terminada. Essas duas obras estão no Museu Nacional em Brasília, que é o Museu do Oscar Niemeyer, no Distrito Federal. As duas fazem parte do acervo do museu. Essa daqui é uma delas também. E no mesmo processo, eu, como gosto de inovações e várias técnicas, ao mesmo tempo que eu tenho ali em cima, por exemplo, o desenho, né, a peixicleta ali, desenho, um lápis e cor, enfim, mas também eu fiz muito tempo gravura, litogravura, que eram gravuras em placas de mármore, né, de pedra mesmo, só que essas placas você tem que ir até o local para fazer, dificilmente você tem em casa, prensa e tal, então eu comecei a mexer com o linóleo, que são borrachas, então você faz o suco no linóleo, aqui ainda estava começando, né, eu sou muito autodidata em tudo que eu faço, na pintura, no desenho, tenho desenho técnico também, mas muito autodidata no meu caminho, até para que não venham outras informações e possam até, às vezes, atrapalhar ou influenciar de uma maneira que não seja saudável, né? Então, algumas provas da impressão, então, na borracha aqui eu vou lá, cavo, faço suco na borracha e depois vai para a impressão. Então, aqui é a mesma placa, mas ali ela aos poucos imprimindo até chegar no final, que é a prova, né? Então, você tem lá o desenho da bicicleta com o animal, né? E antes, como vocês viram, eu tinha tudo desenhado. Então, toda a minha obra primeiro passa por uma parte de desenho, concepção, para daí chegar na obra final, né? Então, a pintura a óleo, sempre quadros de 2 metros, 1,5 metro, são quadros grandes, assim, que você bota no ambiente e ele tem um impacto muito grande. Tem a questão das apropriações, porque eu, como advogado, também mexi muito com direito autoral, direito de imagem, e a gente sabe o limite até onde a gente pode se apropriar, né? Tem a questão do que está no domínio público, que não está. Então, por exemplo, eu imaginei assim, se eu tivesse na época das cavernas, talvez meu desenho fosse um pouco diferente, né? Eu colocaria uma bicicleta no animal e deixaria, né, com a pessoa. Então, se eu tivesse lá atrás, né? Essa aqui é uma outra obra que eu fotografei em Macau, e eu fiquei olhando essa quadra, falei, poxa, que bacana isso aqui, tem muito a ver com a minha obra, né? Mas se fosse minha obra, brincando, óbvio, né? E eu estou trazendo aqui mais informativo, né? Isso daqui eu não comercializo, não, mas é um processo criativo, estou mostrando um processo criativo, então, do artista até entrar em contato com ele, e daí eu falei, pô, falta uma roda aqui, falta um movimento nisso para a gente colocar mais velocidade, né? Então, eu vou brincando. Então, aqui eu tirei uma foto no Vietnã, na rua, né? Eu fiquei naquelas bicicletas, todo aquele movimento doido, né? No Vietnã é uma coisa maravilhosa. E de repente falei, pô, vamos colocar também um animal aqui. Se ela tivesse com um animal, como que seria, né? Um animal com a bicicleta, a velocidade. E daí que foi uma escultura de um samurai, eu acabei colocando também a bicicleta para isso já em Hong Kong, mas também sempre brincando, criando os elementos, colocando elementos desses. Aí eu retorno quando era criança, né? Porque eu pegava a revista e fazia o bigode, fazia o óculos, colocava o cenário diferente, né? Então,
E nessa brincadeira, e dentro dessa série, uma determinada vez, como fui presidente da Comissão de Cultura lá da OAB, tinha uma reforma do prédio do edifício Maringá. E do lado do edifício, até eu tinha colocado assim, por que a gente não faz uma obra, né? Estava começando ainda na época, aquela questão de grafite, eu já tinha feito algumas viagens para a Califórnia, todas as minhas viagens tinham uma questão cultural também, e a gente sempre faz um roteiro, então eu tinha feito um roteiro de grafite para ver como que estava a arte na Califórnia, essa questão do grafite, o muralismo, uma coisa que muito me chama a atenção, né? A gente tem os murais aqui em Curitiba também, o Grande Poti, e cheguei a conhecer também, e eu, naquele edifício Maringá, tinha uma questão de colocar uma imagem, e só que como eu era presidente da comissão, daí falaram, só que você não pode fazer nada, porque senão é pechada, é nepotismo, é negócio e tal, e eu acabo ficando relegado ao segundo tempo, né? E eu falei, tudo bem, mas eu vou ver um artista aqui, então, vamos ver vários artistas, liguei para o Fernando Veloso, daí o Fernando falou, puxa, mas eu nunca fiz mural da minha obra, tal, apesar da minha trajetória, tal, eu não me imagino num suporte, né? Aí, falei com outros, por acaso estava tendo um Bienal aqui, eu falei com o Alex Fleming também, que é um outro artista, que é radicado na Alemanha, estava aqui em Curitiba, é brasileiro, mas vive na Alemanha, e eu falei, Alex, tem uma parede lá, o Alex já fez várias obras públicas em São Paulo, a biblioteca, acho que Maria do Andrade, enfim, em São Paulo, o metrô da Sumaré também fez uma intervenção grande e tal, eu falei, veja essa parede que eu quero que você veja para a gente fazer uma obra tua, tal. A gente sentou, ficamos 1 hora lá na frente, né, da biblioteca pública, olhando aquele paredão. Daí chegou no final, ele falou, Vidal, seguinte, a parede é muito boa, é um investimento muito grande, mas é que tem umas casinhas aqui, e de repente, de uma hora para outra, essas casinhas podem não existir mais, e vai tampar o mural. Então, é muito investimento, mas eu gostaria de fazer uma obra aqui em Curitiba, porque meus avós moraram em Curitiba. E eu tenho uma ligação com essa cidade, e eu gostaria de ter uma obra marco nessa cidade também. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de coração que você me ajudasse, de repente, e a gente eu pudesse ter uma obra aqui em Curitiba. Eu falei, legal, tal. Só que aquilo lá ficou na minha cabeça. Primeiro, sempre gostei dessa questão no muralismo, tinha uma ideia, e a gente, aqui, né, local, a gente sempre tem aquela coisa assim, primeiro você tem que fazer uma obra fora da cidade, ou no eixo, ou fora do país, para depois vir aqui e ser reconhecido. Então, tinha esse estigma. E eu viajei também, como eu falei, logo depois eu fui para a Califórnia, fiz aquela turnê na questão de grafite e tal, e eu estava certo que eu queria achar um lugar fora do país para colocar minha obra. Eu já tinha colocado na minha cabeça que seria um mural de azulejos, que seria um marco e tal, porque eu queria fazer uma coisa de impacto. Aí, ao mesmo tempo, viajei e tal, olhei, vi vários espaços, e essa obra ela é universal, essa questão do animal, com bicicleta, com o tempo, enfim. Pensei em São Francisco, na Califórnia, pensei em outros lugares, né, Nova York também, que volta e meia, sempre a gente tinha um costume muito de ir para Nova York, enfim. E daí eu voltei para Curitiba, falei, poxa, eu tenho que colocar essa obra, né, tenho que fazer esse marco, né, na minha obra, esse marco cultural. E, de repente, veio aquele negócio do Alex na minha cabeça. Falou, puxa, meus avós moraram em Curitiba, eu tenho que fazer alguma coisa lá, porque é importante para mim. Daí eu fiquei pensando assim, puxa, mas veja só, de repente eu estou buscando um caminho, ir para o exterior ou ir
para São Paulo, Rio, colocar a minha obra. Se eu sou curitibano, nasci aqui, me identifico demais com essa cidade, é uma cidade que me orgulho, gosto daqui. Por que não ter em Curitiba uma obra, primeiro lançar em Curitiba, e depois eu vou para fora, vazer, que tem que vazer, enfim. E daí indo para o colégio ali, para deixar minhas filhas ali, né, era um anjo da guarda, que tem uma trincheira, eu encontrei essa parede aqui, essa parede bordô, que está na foto. Essa parede bordô é um prédio antigo, um prédio que tem 10 apartamentos, praticamente, e é um prédio antigo. E eu olhava aquela paredão ali e falava assim, puxa, aqui vai uma obra, né? Eu acho que aqui talvez encaixe, né? E quando você está saindo da trincheira, você dá de frente para esse quadrado, né? E eu falei, puxa, mas que desafio, né? Então, a ideia foi justamente transformar. E ali é o coração da cidade. Ali começa o centro histórico da cidade. Ali passam, nessa trincheira, ela corta a cidade. Para quem vai do sul ao norte da cidade, tudo passa por ali. Depois você passa a catedral, você vai ao cemitério, você vai ao shopping, você vai ao Teatro Guaíra. Então, ali que desafoga. Então, pensando naquela parede, eu imaginando, eu falei assim, eu vou fazer um mural nessa parede, mas um quebra-cabeça gigantesco. Primeiro, você precisa de uma equipe. Sozinho é impraticável. Então, nessa equipe, eu tive as melhores pessoas, o Elvo aqui do lado esquerdo, a Maria Helena, o Eurico também me ajudou, Eurico Monteiro, e a Maria Helena Saparoli. Enfim, então eu coloquei toda essa ideia, falei, eu quero fazer isso, vocês são eleitos para me ajudarem, e eu vou acompanhando todo o processo. Eu tive que, primeiro, trazer essa história. Segundo, eu tinha que convencer um prédio para que eles me cedessem a parede cega deles, para que eu pudesse botar uma obra de arte. Mais de um ano para tentar falar com o prédio. Primeiro, porque não conseguia chegar a ninguém. Segundo, até chegar no síndico, né? Na época foi assim, algumas vezes batia lá, não encontrava ninguém, uma vez daí deixei meu cartão de advogado. É claro que ninguém vai ligar para um advogado, nada. Da outra situação, de repente eu tive uma reunião num escritório ali perto, estava com um cliente, eu falei para o meu cliente, você se importa se a gente for até um prédio ali, eu preciso bater a campainha ali para ver alguma coisa, sabe? E a gente estava conversando, ele falou, não, vamos lá, não tem problema. Bati lá e, no fim, consegui falar com a mulher do síndico, com a esposa do síndico, e falei, faz tempo que eu estou procurando vocês, eu tenho uma ideia, eu quero transformar esse prédio, colocar uma obra de arte nesse prédio, nessa parede, quero fazer uma proposta por e-mail, vou dar 3 desenhos, mas eu já sabia qual desenho que eu queria, e claro que eu direcionei aquele desenho, e não vai ter custo nenhum para o prédio, e ainda faço uma reforma aqui na fachada. Tal, né? Daí eles aceitaram, eu consegui fazer a seção da parede e avançar, né, no projeto. Depois de avançado o projeto, com essas pessoas, então, o processo é o seguinte, cada azulejo ele tem 20 por 20 centímetros, e cada azulejo, depois de pintado, ele é queimado a 800 graus. Então, vocês veem um quadriculado ali, a bicicleta quadriculado, ele vai para um processo de pintura, então, essa pintura, e ela vai para um forno, a gente vai ver esse forno, o Elvo, queimado a 800 graus, então você pode estar na chuva, pode estar no sol, pode estar no lado externo, e ele nunca vai perder a coloração, porque ele já foi queimado a 800 graus. Então, a manutenção, ele eterniza. O mural de azulejos, ele eterniza. Por isso que a gente tem em Portugal azulejos lá de séculos passados, enfim, porque ele realmente, a maneira como ele é feito, ele eterniza. Então,
mas você imaginar um desenho de grandes proporções de 7 por 7 até ele se construir, e depois aí você tem a questão da queima, às vezes a cor sai um pouco diferente, você tem que queimar de volta, cada azulejo também é numerado para daí fazer um grande quebra-cabeça e preparar o prédio para receber o mural. Né? Então, foi preparado o prédio, depois, isso eu fui bancando do bolso, isso tudo, né? Era um carro, mais um pouco, né? Até depois eu acabei entrando no projeto Lei Rouanet para poder tomar um fôlego, porque é uma coisa difícil. Antigamente você tinha os artistas que faziam as obras, que tinham como mecenas, você tinha a prefeitura, você tinha o estado, tal, eles pegavam e bancavam o material, o artista. Mas hoje você não tem isso. Se a prefeitura fizer isso, o estado, muitas vezes, o Tribunal de Contas vai cair em cima, vai levar multa, né? Então, as obras, cada vez você tem menos, ao invés de ter mais coisa, até para você incentivar o turismo, para incentivar o melhoramento do espaço, enfim, você tem cada vez menos. E eu, no peito, fui fazer uma obra, né? Então, e daí correndo atrás também de patrocínio, enfim. Ali a preparação da obra, e cada vez que você vai fazer uma obra, claro que ela custa 3 vezes mais, né? Então, o elevado, o acompanhamento, tudo, até chegar na obra final. Então, foi um desafio muito grande, até ela ficar pronta, foram 8 anos de planejamento. Então, assim, não é uma coisa que de uma noite para o dia foi colocado lá, que foi feita em serigrafia, em gráfico, não. Cada azulejo foi pintado individualmente, foi queimado individualmente a 800 graus para chegar na obra. Então, ela tem um valor muito grande, né? E o importante também é que as pessoas passam por ela, e às vezes vão trabalhar de manhã, passam, vê aquilo, e de repente já o dia dela já melhora, entendeu? Aquilo lá alegra, aquilo lá traz um bom fluido. Então, eu já tive vários feedbacks assim nesse sentido. E mais, a importância dessa obra é tão grande porque era uma região que estava esquecida. Não tinha iluminação, não tinha ponto de droga na esquina, estava depreciada, o viaduto estava tudo, né, que a trincheira estava toda pichada. Então, com a obra lá, a gente colocou iluminação na obra para a parte noturna, então você começou já a ter luz na região, então melhorou a luz, as pessoas começaram com luz circular mais ali naquele espaço. O ponto de droga, por exemplo, ele saiu dali, porque as pessoas começaram a transitar, começaram a ir tirar selfie, tirar fotografia, então renovou todo um espaço em face da arte. Então, a arte, ela cumprindo um papel muito importante, que é o papel da arte, né? E a importância disso, não só para o artista, claro, muito satisfeito de estar, né? Mas ver isso, os apartamentos do edifício valorizaram, pessoas que estavam vendendo seguraram para esperar a obra, para depois vender com um valor maior agregado. Os edifícios do lado, depois me contaram que tinha vários para alugar, depois estavam todos locados também. Então, a obra teve uma função social, e essa função é importantíssima. E dentro desse projeto pertencimento, então, daí já começou a vir outras coisas na minha cabeça, como função social da obra, né? Então, eu imaginei, peguei aqui um exemplo, alguns ônibus de Curitiba, como tem esse negócio com o animal, com a bicicleta, ou com a roda, enfim, eu comecei a pensar animais nos meios de transporte, né? Então, eu peguei um ônibus e coloquei, por exemplo, uma baleia, né? Sempre eu tenho elemento humano, as mulheres, às vezes, eu fiquei pensando assim, pô, a gente vai para fora, às vezes tem aqueles ônibus plotados, às vezes até com propaganda, né? Mas, assim, se a gente colocar arte nesses ônibus, será que para a pessoa que vai pegar, seja empregada doméstica, seja o trabalhador, seja
o estudante, ele vê, de repente, chega uma baleia e ele entra dentro da baleia, será que aquilo lá não vai mexer um pouco e vai trazer um sentimento, né, diferenciado, mostrar uma coisa diferenciada? Então, eu trouxe a baleia aqui no biarticulado. Imagine você estar na rua e, de repente, passa uma baleia andando, né? Então, aquela coisa de brincar, ao mesmo tempo transformar, levar uma alegria, levar uma coisa diferente, né? Eu entrei em contato com a URGS para fazer esse projeto, fui vedado porque não pode adesivar, porque senão pode estragar a pintura dos ônibus, tal. Quem sabe, num outro futuro, a gente ainda tem a oportunidade de colocar esse objeto em prática, né? Então, e também a última obra, que foi o projeto do hostel da Bebel Ritzmann, que é um hostel, que é um hotelzinho, né? E aqui uma visão de cima, e também eu fiz esse elemento do animal com a bicicleta, mais em traços simplificados, e ela tem 32 metros quadrados, 9 metros por 4, onde essa esquina aí que foi revitalizada também no local, onde também a gente levou iluminação, levou uma obra de arte, o entorno já tá sentindo diferente. Então, a arte, ela tem uma função social e as pessoas não se percebem disso, né? Eu trago aqui meu Instagram, mas a importância da arte no dia a dia das pessoas, isso é importantíssimo, porque eu vejo isso como um advogado até, né? Eu atuo na parte civil, contrato, família, associação, tal, mas você, através da arte, você tem percepção às coisas, aos detalhes, até na conversa com as pessoas. Então, isso traz muita coisa ao dia a dia, né? Seja a parte médica, seja na parte de engenharia, arquitetura, mas a importância do design, da arte e do visual, né? E do conceito também, né? Porque tudo tem um conceito, esse conceito que realmente é importante, porque tem uma mensagem, e essa mensagem a gente às vezes passa e a mensagem fica, é essa a ideia. Senhoras e senhores, ouvimos Luiz Gustavo Vidal. Luiz Gustavo, tem um ponto muito importante que você traz na sua obra, que diz o seguinte, que o espaço urbano é o lugar de diálogo e simbiose entre o homem e o ambiente. Então, tudo isso que nós vimos, uma forma de poder enxergar além as oportunidades que a arte consegue traduzir. E, ao mesmo tempo, quando você usa o elemento da bicicleta, a gente aprende na filosofia que a bicicleta ela te traz dois elementos importantes na vida: equilíbrio, direção e velocidade. Então, isso é muito peculiar. Eu te faço uma pergunta. A arte, ela pode ser despertada em qualquer pessoa? Veja, pode e deve, tá? A importância da arte urbana, e é uma das coisas que eu comecei a perceber, porque eu sempre fui, tipo assim, rato de museu, ou, enfim, sempre gostei de museus, mostras, e tanto contemporâneas como, de repente, a história é importante, tá? A história, você tem que entender a história para entender um pouco da arte contemporânea, né? Mas quando a arte ela foi para a rua, que foi esse caso aí da história que eu contei do mural ali, e o que ela aconteceu no entorno, aí você começa a imaginar, de repente você está num museu, pode estar no melhor museu, pode estar no MoMA, pode estar no MON aqui, né, ou pode estar em qualquer museu importante, mas 4% da população talvez entre nesse museu por ano. 4% é muito pouco, a gente não tem uma plateia formada para isso. Então, se 4% entra no museu, imagine uma obra numa rua, num lugar que passam milhares de carros por dia, quantas pessoas você vai atingir? Então, a ideia de ter levado a obra para a rua justamente foi essa, dar mais visibilidade, chegar a mais pessoas, né? E a importância, desde criança,
eu vejo também as pessoas de idade, às vezes até por hobby, ou até por a questão de motora, né? Praticar a arte. É bom para a cabeça, é bom para o imaginário, é bom para você começar a perceber as coisas pequenas da vida que dão muito prazer e que também existe todo um conceito, uma história, porque a história é importante, né? Desde como que a arte começou, seja no Paraná, ou seja no Brasil, os artistas visitantes, depois os artistas imigrantes, e depois os residentes, o que cada um desses implantou e qual é a importância. Por exemplo, aqui no Paraná nós tivemos a escola em 1890, Escola de Artes e Indústria, que depois veio dar aso à Universidade Federal do Paraná. Então, assim, e as pessoas esquecem da história. A história é muito importante. Então, às vezes pode parecer até elementos simples, uma coisa banal, uma coisa, né, lúdica, mas ela tem uma importância muito grande e resgata das pessoas também o sentimento e a importância também, quando a gente fala em arte, é muito importante você falar também no colecionismo, porque quando você é pequeno, você começa com as figurinhas, né? As figurinhas, vou fazer uma propaganda do meu amigo Nilson, do Zequinha, né? Ou umas figurinhas de cara de futebol, ou da Barbie, que seja, né? Mais recente, mas você começa com álbum de figurinhas. Depois você começa a colecionar outras coisas, né? Até pôster. O que eu vou colocar na parede? Até se você chegar depois na gravura, que são obras mais acessíveis, depois uma pintura em tela, uma obra que te dá, então, mas tudo tem uma história. Quando você tem uma casa, você tem obras, você tem um mobiliário, aquilo tem uma história e é um pedaço de você, e você vai se sentir prestigiado com isso. Então, você pode colecionar selo, colecionar moeda, mas é importante porque a coleção em si é um pedaço da sua vida, e é um legado que você está deixando também. Então, e também a mensagem. Por que você está com aquela obra na parede? Qual é a mensagem que te traz? Né? Então, isso é importante, é muito bacana também, e também como investimento. Né? Então, o colecionismo eu reputo. Sim. Luiz, Gustavo Vidal, nesta reta final, eu quero trazer aqui uma reflexão muito interessante quando você fez o lançamento desta obra aqui em Curitiba, na capital do nosso querido estado do Paraná, e era o Dia Mundial Sem Carro, Perfeito. 2018. E você disse, naquele momento, algo bem interessante, que o desenho sendo forte e o uso de uma cartela de cores reduzida, porém intensa, traz uma linguagem moderna e vigorosa ao centro histórico da cidade. E você comenta que o mural está em um local onde as pessoas veem certamente, todo dia, mas sem ver. E quando você associou essa questão da velocidade no Dia Mundial Sem Carro, e ao mesmo tempo disse que a relação entre o homem, o animal e a locomoção transformou pernas e patas em rodas de traços velozes e marcantes. É importante que a gente possa enxergar mais da nossa cidade, e no caso de Curitiba, a presença da sua obra no centro histórico. Qual foi a sensação, o sentimento de unir aquilo que movimentou o mundo, que foi o automóvel, mas ao mesmo tempo a nossa existência enquanto ser humano? Bom, isso assim me emociona sempre que eu passo no local ainda, não só pelo desafio, sabe? O desafio foi muito grande, desafio de energia mesmo, não só, né? Era um sonho. Eu às vezes acordava à noite, ou não dormia, enfim, pensando, será que vai dar certo isso? Né? Por que fui me meter nisso, né? E uma obra de fôlego, né? Poucos artistas peitariam isso, digamos assim, né? E depois o resultado disso, como eu falei ali, tudo que proporcionou para o entorno, para a própria cidade, é uma coisa assim incalculável. É muito
não dá para raciocinar isso assim. Eu ainda às vezes me pego e falo assim, puxa, mas como que eu fiz aquilo ali, né? E como é que eu de repente consegui materializar isso daí? Mas é um sonho e muitas pessoas passam por ali, ao mesmo tempo, às vezes olham e só vêem rabiscos, né? E às vezes não param para ver o que é. Muitas vezes as pessoas passam e de repente não dão tanta importância, mas a obra está ali. Então muitas pessoas elas passam, veem, às vezes as cores já tocam, né? A pessoa às vezes elas param e falam, poxa, mas tem uma mulher ali, ou tem um boi, mas tem uma bicicleta, enfim, e outras tentam compreender, vão atrás, né, para saber o que é, mas assim, foi uma satisfação, né, é um prazer, assim, ter feito, ter auxiliado e ter dado uma função social à obra, né, de uma maneira Tão viva, né? bom, sem Tão palavras. viva de A gente começa a oportunizar. falar, fica um pouco emocionado também, mas que venham outras obras também, né, e que venham outras criações, e que as Uhum. pessoas também continuem a incentivar, né, isso é importante para o artista, e também ver que existe um trabalho, né, não é simplesmente fazer um desenho e colocar na parede, existe todo um estudo, existe um processo, um raciocínio, são anos, né, de criação até chegar naquele ponto em que nós queremos, né. Vem algumas obras diferentes aí, já tem umas coisas, né, no prelo, e obras até nós temos a Bienal de Curitiba também, que é um sucesso total, né, que traz um olhar diferente para a cidade, e já estão preparando a obra também para o próximo ano, então vamos ver o que vem aí, né. Com certeza, o resultado será mais do que interessante. Senhoras e senhores, a Soblec, a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato com a Nefrotometria, nesse princípio de contar histórias, de fazer com que pela visão a gente consiga enxergar melhor, agradece a Luiz Gustavo Vidal pela gentileza de compartilhar a sua história e fazer com que a gente tenha a oportunidade de descobrir pela arte a nossa essência e, ao mesmo tempo, o aprimoramento enquanto ser humano. Receba o nosso melhor agradecimento. Saiba que a sua história está e estará percorrendo todo o território nacional e inspirando novas e múltiplas novas histórias. Muito obrigado, Luiz Gustavo. E seja sempre muito Obrigado, bem-vindo. muito obrigado. E a você que nos deu o privilégio da sua audiência, sempre fica o conselho: cuide bem dos olhos, faça com que eles tenham a saúde que merecem e, ao mesmo tempo, você possa desfrutar dessa vida que ela necessita ser vista, vivida e, ao mesmo tempo, estimulada. A todos, nosso melhor muito obrigado e até a próxima aqui no Soblec Entrevista.